Senhor Jesus. Vamos aqui. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos mostra na epístola escrita pelo apóstolo Pedro, na segunda epístola de Pedro, aleluia. Segunda epístola universal do apóstolo Pedro, o último capítulo, capítulo 3. Vemos que o apóstolo Paulo destinou sua carta a igrejas ou a pessoas como Timóteo, Tito, assim por diante, e as igrejas de Roma, de Tessalônica, de Éfeso e assim por diante. Pedro, porém, irmãos, escreveu duas epístolas, duas cartas, dirigidas a todas as igrejas, a todo mundo, em todas as épocas, dirigida para nós aqui também hoje. Glória ao nome do Senhor. Então vamos ler, irmãos, na segunda carta, capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser?
em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, Deus sempre pegou as coisas simples para confundir aquilo que é complexo, pegou as coisas fracas para confundir os fortes, e pegou coisas de pessoas muito humildes para confundir os sábios. Todos nós sabemos, irmãos, que, como há até uma comparação no que lemos aqui, o próprio apóstolo Pedro se refere a Paulo, o apóstolo, como um doutor, como um homem iluminado, e que escreveu nas suas cartas pontos difíceis de entender e que os indoutos acabam torcendo, quer dizer, mudando, alterando, interpretando conforme interessa e assim por diante. Mas Pedro também, nós sabemos, irmãos, foi um homem muito simples, era pescador de profissão, indouto, quer dizer, não tinha letras, não tinha escolaridade, era um homem muito simples. Já Paulo era doutor da lei, era instruído em muito conhecimento, era iniciado no Sinédrio antes da chamada por Cristo no caminho de Damasco. Era um homem que falava fluentemente o hebraico, o grego e o romano, que era o latim, por causa do Império Romano da época, e ele era cidadão romano. E certamente falava dialetos ali, como o aramaico e outros. E era um homem muito sábio, irmãos. Porém, Deus permitiu que em todas as epístolas do apóstolo não há uma profundidade, irmãos, de uma explicação a respeito da vinda de Cristo e como será no dia da volta do Senhor, como está aqui neste capítulo. Glória ao nome do Senhor.
E ele dizia: amados, nos últimos tempos